E aí, pessoal, vamos falar da transição. A transição jogou contra o São José e segue a sua preparação para estar pronto lá se o Grêmio precisar. Ainda não está definido isso, mas você vai saber tudo sobre mais uma movimentação do time da transição do Grêmio. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, o link que está ali, você entra e descobre o trabalho passo a passo, home office, para conseguir mais de R$4.000 de renda extra. É só clicar ali e você vai ter essa oportunidade por um pequeno investimento de R$67. Não perca esta oportunidade no link fixado no primeiro comentário. Vamos falar da transição. Eu tenho insistido aqui que esse é um ponto muito importante para a evolução da nossa conversa, sobretudo para o entendimento de como vai ser o futuro do Grêmio. Não falo só do futuro dos atletas, eu falo também de um futuro do time. Por quê? Porque basicamente esse time deve ser o time do Grêmio nos primeiros jogos do Campeonato Gaúcho, campeonato esse que está marcado para o dia 27 de fevereiro. Eu sei que muita coisa pode acontecer, já está se falando inclusive na possibilidade do Renato ir para o Atlético, o planejamento vai mudar, só que nós temos que ter a ideia de quem pode se apresentar. O time principal está em uma estafa incrível, não parou desde o dia 22 de julho, então a gente tem que fazer o entendimento do que pode acontecer. E por isso que eu tenho insistido tanto em acompanhar o trabalho lá da base, do time de transição, que se juntou a grande parte dos jogadores sub-20, que vem trabalhando muito bem. E fez mais um jogo contra o São José na tarde de sexta-feira, enfrentou o São José. E esse jogo, mais uma vez, demonstrou a essência e a excelência do trabalho realizado pelo Thiago Gomes, pela diretoria e pelos jogadores. Por quê? Porque o Grêmio fez com esse time de transição, todo ele, vocês vão ver a escalação e cada um na sua posição e também, mais um enfrentamento com total protagonismo diante de um time cascudo que jogou a Série C, que tem Anderson Pico, que tem outros jogadores de qualidade e que vai jogar o Campeonato Gaúcho. E esse time entrou para jogar contra o São José, com a postura de ser protagonista, dominou todo o jogo, saiu na frente com o Guilherme Guedes, que foi muito bem no jogo, é verdade, e a partir daí conseguiu sempre dominar a partida. Quem fez o enfrentamento, o Grêmio é que propôs, o Grêmio que botou a bola embaixo do braço e saiu para jogar contra o São José. O São José jogou na transição, aí no final do primeiro tempo o São José empata o jogo, num erro individual do Grêmio, e consegue levar o jogo até o final, sendo pressionado, o Grêmio perdendo oportunidades, o Grêmio criando chances e o Grêmio sendo melhor. A gente pode fazer essa compreensão quando analisa um time. Olha só a escalação do Grêmio que começou. Breno, o goleiro, Breno no gol, que coisa boa, não participou muito, não teve, não foi muito pressionado, mas Breno no gol, Sarará, Alisson, Heitor, Guilherme Guedes. Aí no final do jogo o Thiago Gomes mexeu, tirou o Breno, colocou o Gabriel Chapecó, tirou o Heitor, botou o Rafael Costa, tirou o Guedes e botou o Vitinho, mas mais para o final do jogo. No meio-campo, repetiu a dupla de volantes que havia ido muito bem contra o Próspera. O Fernando Henrique e o Bitelo. E aí a curiosidade. No final do jogo, ele colocou o Bobson e o Varela. Ou seja, os 4 volantes que a gente aposta muito. Os 4 volantes. Mas parece, pela escalação que foi colocada, que Fernando Henrique e Bitelo estão um passinho à frente. Bobson e Varela, o Varela voltando de lesão, o Bobson que participou lá do casamento dele e tal, e acabou sendo dispensado no último jogo, voltando normalmente numa boa. O trio de meias, Léo Pereira, aberto pela direita, Pedro Lucas, o 10, por dentro, e Tailon pelo lado esquerdo. Lembrando que o Elias sentiu uma lesãozinha no jogo contra o Próspera e está se recuperando. E na frente, Ricardinho. Entraram, como eu disse, os volantes entraram os dois, o Bobson e o Varela. No lugar do Pedro Lucas entrou o Felipe. No lugar do Tailon entrou o Vini Paulista. E no lugar do Ricardinho, e eu também faço essa saudação, Rildo,
que aos poucos vai recuperando seu espaço. Ele que veio para o profissional, acabou jogando pouco, perdeu o ritmo, foi para a transição e agora está tentando recuperar o espaço que foi perdido. O Grêmio domina o jogo, o Grêmio é protagonista, o Grêmio consegue de alguma maneira pressionar e deixar com que o São José jogue dentro do seu campo, em cima de transição. O Grêmio perdeu oportunidades. O Grêmio mais uma vez teve o centroavante Ricardinho bem, apesar de ter perdido 2 gols. Mais uma vez sempre preocupando a defesa, deixando os zagueiros muito atentos dentro da área, não permitindo que o time adversário saísse do seu campo. O Grêmio teve na figura do Léo Pereira, que perdeu um gol também, mas um jogador muito útil do ponto de vista da recomposição. O Grêmio encurralou o São José. E isso não é comum, sobretudo quando tu trata de um time todo ele de meninos. Todo esse time aqui é um time de meninos com pouquíssima experiência. Quem é que tem experiência no time principal aqui? Nenhum jogador. Talvez o Rildo ali que jogou uma outra partida. O Guilherme Guedes, tá bem. O Guilherme Guedes jogou alguns jogos e só. Ou seja, isso é trabalho. E isso a gente tem que botar na conta do Thiago Gomes, isso a gente tem que botar na conta do Kevin Krieger, isso a gente tem que botar na conta do Romildinho, da preparação física que foi modificada e aparentemente o time cresceu agora. Tem que botar na conta dessas pessoas que estão trabalhando. Às vezes a gente supervaloriza algumas situações, esses figurões. Aqui tem trabalho. Quando tu repete valência com um time de meninos em vários jogos, contra times profissionais que estão se preparando para jogar a competição como o Gauchão ou como o Campeonato Catarinense, tem trabalho. Porque imagina você pegar isso aqui, jogar uma linha de 2 ou 3 jogadores cascudos e profissionais aqui, esse time voa. Por quê? Porque tem trabalho. Tem estrutura tática, tem movimentação, tem posicionamento, um time que joga todo ele apoiado, um time que constrói todas as jogadas de forma organizada e ensaiada. Time de futebol. Isso aqui é um time de futebol. Com meninos, com alguns muito meninos. O meio-campo, por exemplo, o Fernando Henrique é muito menino, o Bitelo é muito menino, o Pedro Lucas é muito menino. E eles jogam muito. E a gente tem que apoiar e valorizar. Olha, tô curioso. Agora nós vamos fazer um jogo contra o Próspera, e nesse jogo contra o Próspera, o Thiago Gomes vai movimentar mais o grupo, não vai usar basicamente esse. Depois em outros amistosos, nós vamos estar aqui para contar para vocês. Estou muito feliz mesmo de ver trabalho e ver, sobretudo, que nós temos talentos que, a partir do momento em que derem e que aparecerem no profissional, a gente simplesmente só vai confirmar o que eles estão fazendo aqui embaixo. Organizados, técnicos, inteligentes e com muito sucesso pela frente. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.